Olá, estamos de volta com nossos estudos e estamos já concluindo uma série de temas sobre escatologia bíblica. E falamos sobre preparação do mundo para a vinda de Cristo, falamos sobre arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, falamos sobre as bodas do Cordeiro e falamos também sobre o juízo final. Hoje falaremos sobre o novo céu e a nova terra. Porém, antes de entrar diretamente em nosso tema, que é o novo céu e a nova terra, vamos falar um pouco sobre a palavra Apocalipse e a palavra escatologia. Porque geralmente para a maioria das pessoas, a palavra Apocalipse e escatologia estão associadas a imagens de destruição e caos, sobre temas como grandes desastres, guerras sangrentas, morte, horror, o planeta envolto em chamas. E geralmente quando nós vemos as manchetes nos jornais nos falando de aumento da violência, das guerras, desastres ambientais, desamor que faz até irmãos matarem irmãos, pais matarem filhos, não é raro que alguém exclame: é o fim do mundo, ou seja, últimos tempos. Fim do mundo. É justamente este o objeto do estudo da escatologia. É uma palavra de origem grega, a palavra eschatos, ou eschatos, significa as últimas coisas, ou as coisas dos últimos tempos. Mas, acredite, a mensagem da escatologia cristã não é de destruição, mas de esperança. Enquanto que a palavra Apocalipse, também de origem grega, que significa revelação, o que até nos parece contraditório, afinal a linguagem simbólica com a qual foi escrito o livro de Apocalipse, às vezes parece mais ocultar do que revelar. Dito isso, vamos entrar no nosso tema, que é sobre o novo céu e a nova terra. O texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Aqui nesse texto, João ele é transportado extraordinariamente para um cenário inusitado. E ali ele tem uma visão ímpar. Por quê? Porque nunca os seres humanos foram capazes de sequer sonhar com o que João viu. Porque a realidade vista por ele aqui é algo estonteante. É uma visão do que Deus deu a poucos que vivem ou que viveram aqui no mundo. Sabemos através da palavra que ele concedeu algum entendimento dessa matéria ao profeta Isaías, ao apóstolo Paulo, Romanos capítulo 8, por exemplo, a Pedro, como vemos em 2 Pedro capítulo 3, e a João, que narra as coisas que estamos estudando, a escatologia bíblica. Praticamente ninguém mais, dentre os profetas e apóstolos, recebeu noções dessas visões paradisíacas que encontramos no livro de Apocalipse. O que esses homens de Deus viram ultrapassa toda a nossa imaginação, simplesmente porque nós vivemos em um mundo amaldiçoado e não temos condições de nem sequer imaginar os arcanos de Deus com respeito ao habitat futuro que ele vai criar. E do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 21 do livro de Apocalipse, tem aquilo que eu chamo de a chegada de uma nova ordem. Porque João aqui ele continua descrevendo as suas visões e, obviamente, ele continua usando uma linguagem simbólica.
Aqui ele não viu uma cidade literalmente vestida de noiva, como no capítulo 21, versículo 2 de Apocalipse, mas viu uma cena que simboliza o estado vitorioso dos fiéis e a bênção da presença e proteção de Deus. E os contrastes continuam aqui, porque antes, no período da grande tribulação, ele fala sobre a Babilônia, que é uma outra cidade. E a Babilônia foi uma cidade terrestre que caiu, e a Nova Jerusalém é uma cidade celeste que nunca será destruída. A Babilônia, que nós vimos no estudo sobre a grande tribulação, foi vista como uma meretriz decadente, vestida em roupa que representavam a sua impureza, representavam a sua carnalidade. Enquanto que a Nova Jerusalém é uma noiva vestida em roupas que demonstram a sua pureza e espiritualidade. Esta última visão do Apocalipse oferece conforto aos santos perseguidos pelo dragão e pelos seus aliados, no sentido que mostra as bênçãos da comunhão com Deus. Nós podemos fazer até uma segunda aplicação à glória do céu, assim que é ilustrando aqui a esperança dos discípulos fiéis de todas as épocas que irão viver nesta Nova Jerusalém. Podemos ver o galardão dado àqueles vencedores quando nós estudamos sobre as bodas do Cordeiro. Assim que nós achamos motivação de sobra para sermos contados entre os vencedores no dia final. E há uma frase que nos lembra algo escrito por um poeta: o admirável mundo novo. E quando falamos sobre esse tema do novo céu e a nova terra, podemos dizer, sem medo de errar, que nada tem despertado mais a imaginação dos cristãos ao longo da história do que a promessa de novos céus e nova terra. Aí vem as perguntas. Como será viver lá? Que ocupação teremos? A maioria dos cristãos contemporâneos faz uma leitura das profecias contidas em Apocalipse e com essas perguntas. Porém, devemos nos lembrar que antes que Jesus começasse a descortinar tais coisas aos olhos de João, nós vemos que no mesmo livro de Apocalipse, ele instrui a João. Porque no capítulo 1 e versículo 19 do livro de Apocalipse, Jesus diz para João: escreve, pois, as coisas que tem visto, e as coisas as que depois destas hão de suceder. Porém, tem um parêntese, eu saltei a propósito. Não apenas o que João tinha visto, não apenas o que ia acontecer, mas o mesmo versículo 19 do capítulo 1 disse: escreve, pois, as coisas que tem vistos e as que são. Ou seja, João é chamado a escrever as coisas que ele estava presenciando no seu tempo. Aí só depois é que diz: e as que depois destas hão de acontecer. Portanto, o livro mais temido da Bíblia, o livro de Apocalipse, contém profecias que já haviam se cumprido, que estavam se cumprindo naquele momento em que João escrevia e que se cumpririam tempos, anos ou séculos depois. Agora chegamos ao capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 27. Novo céu e a nova terra. Logo após o milênio, veio o último julgamento, que é o julgamento do grande trono branco,
o julgamento do juízo final. Naquela ocasião, a Bíblia diz que da presença de Cristo fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, no capítulo 20, versículo 11. A menção dessa conflagração, junto com o último julgamento, o juízo final, mostra a proximidade desses dois eventos, o juízo final e o fato de que fugiu a terra e o céu da presença do Senhor. Todavia, o tempo exato que a terra e o céu fugiram da presença, da majestade e da glória de Cristo, ainda é aberto para muitos comentários entre os teólogos. Alguns dizem que esse fato aconteceu logo depois deste julgamento, do juízo final. Outros sustentam que foi durante o fim da grande tribulação. Eles se dizem basear em Apocalipse capítulo 16, no versículo 20. Mas o texto de Apocalipse 20, Apocalipse 21, versículo 1, Apocalipse 21, versículo 1 diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A terra e o céu fugiram do trono do Senhor. Este símbolo mostra o efeito da justiça e da santidade de Deus em relação ao mundo e à ordem mundana de governos ímpios e rebeldes que governaram por séculos. Então, a figura de sacudir, abalar ou destruir a terra e os corpos celestiais aparece várias vezes nas profecias bíblicas contra as nações. Quando o profeta Isaías profetizou o castigo da Babilônia, ele disse que Deus ia converter a terra em assolação e que as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. E acrescentou as palavras de Deus: portanto, farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar. Isso nós vemos em Isaías no capítulo 13, os versículos 9, versículo 10 e também no versículo 13. Obviamente, o mundo inteiro não foi destruído no cumprimento desta profecia, mas o mundo dos babilônicos chegou ao seu fim. Alguns capítulos depois, o mesmo profeta Isaías, falando novamente do castigo das nações, ele disse: todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Isso é Isaías capítulo 34, no versículo 4. Pedro, ele diz que o mundo da época de Noé veio a perecer. Isso em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 6, e também no capítulo 2, versículo 5. Não no sentido de uma destruição total do planeta, mas como maneira de mostrar que a ordem corrupta de sua época passou. E aqui as visões do Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, e capítulo 21, versículo 1, eles usam as mesmas figuras para descrever o castigo dos povos rebeldes. Se o passado céu e a terra representa o fim da antiga ordem, na qual o diabo e seus servos dominavam os fiéis, venciam os santos, o novo céu e a nova terra representam o quê? Representa uma nova ordem em que Jesus e seus adoradores dominam. É nesse sentido que Isaías relatou a promessa de Deus, olhando para o Israel espiritual, o reino messiânico. Ele disse no capítulo 65, versículo 17, também no capítulo 66,
versículo 22 do seu livro. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Agora vem a pergunta, mas afinal, o que é o novo céu? O que é a nova terra? Será algo inteiramente novo? Ou se trata da libertação ou reforma daquilo que já existe? Observe que sobre esse assunto existem duas correntes teológicas. A primeira corrente teológica nega a destruição deste céu e dessa terra que conhecemos agora. É a chamada teologia iraniana e judaica, que se apoia em alguns textos bíblicos. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 21, fala sobre a criação que será libertada do cativeiro da corrupção, que está gemendo até agora. A outra referência é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, a partir do velho, cria-se um novo. Eles alegam que o termo novo aqui não se aplica à essência, mas ao caráter. Assim, deixará de existir, segundo eles, a separação entre o céu e a terra. Ou seja, passa a ser uma só habitação. Mas tem uma segunda corrente teológica que afirma que não existirão mais este céu e essa terra que conhecemos. O termo grego é kainos, quer dizer novo, novíssimo. O versículo 1 disse: o primeiro céu e a primeira terra passaram. Por que passaram? Porque foram contaminados por Satanás. A contaminação do pecado não se restringe apenas aos seres humanos no planeta Terra, mas a todo o universo. Por esse motivo foi necessário algo novo, feito por Deus. Assim que no versículo 2 disse: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Em 2 Pedro, já vimos no capítulo 3, versículo 12, que Pedro diz: os céus em fogo se dissolverão, e os elementos em fogo se fundirão. Logo, segundo o texto bíblico, tanto de Apocalipse 21, como de 2 Pedro capítulo 3, 12, não se trata de reforma ou de higienização, mas de algo inteiramente novo. No lugar deste céu e desta terra, Deus trará do céu algo novo. Sabemos através da história do livro de Gênesis, entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que depois do capítulo 2, a terra estava sem forma e vazia. E Deus teve que recriar a terra velha. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas não é assim aqui em Apocalipse capítulo 21. Como podemos entender o texto de João aqui no fim do livro do Apocalipse? Aparentemente, a forma de oferecer respostas ao leitor no fim do Apocalipse não é ingenuamente otimista. Ao contrário, João mergulha seu leitor em imagens que espelham a violência vivenciada por eles no dia a dia. Aqui sucedem-se imagens de guerra, fome, peste, catástrofes, tudo isso na linguagem mítica característica dos textos apocalípticos. Para que os cristãos do tempo de hoje entenda isso,
Parece uma mensagem difícil, de difícil compreensão, mas sua conclusão é de esperança, de gozo e de muita alegria. No versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse, João escreve: "E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras." Sabemos que aqui João estava em espírito quando Jesus começou a revelar a sua mensagem. Isso já citamos no capítulo 1, versículo 10. E a figura aqui da cidade santa e perfeita, ela representa o estado abençoado do povo de Deus restaurado no reino messiânico. Uma imagem que é muito comum nos profetas do Antigo Testamento, como Ezequiel e Isaías, e empregado aqui em Apocalipse, no capítulo 21, para mostrar o povo abençoado depois de suportar os tremendos ataques do inimigo. O versículo 10 e o versículo 11, ainda de Apocalipse 21, diz: "Ele transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina." Esse texto do versículo 10, versículo 11, de Apocalipse 21, nos chama a atenção a uma expressão aqui muito forte. Diz: "a qual tem a glória de Deus." Nesta frase, aqui é resumido o fato mais importante desta descrição da Nova Jerusalém. Ela é linda e perfeita porque Deus habita nela. Vocês lembram que quando Moisés ergueu o tabernáculo no deserto, ali no Sinai, em Êxodo capítulo 40, versículo 34, diz: "A glória do Senhor encheu o tabernáculo." Também quando a arca da aliança foi colocada no templo de Salomão, o texto de 1 Reis capítulo 8, versículo 11 diz: "A glória do Senhor enchera a casa do Senhor." Mas, naquela época em que os homens pecaminosos representavam o povo diante do Senhor, como vemos em Hebreus capítulo 7, versículo 26 a 28, os sacerdotes, ainda que eram credenciados por Deus para ministrar a favor do povo, eles não podiam entrar na casa quando a glória de Deus estava lá. Isso você pode ver em 2 Crônicas, no capítulo 7 e versículo 2. Porém, a chegada do reino de Cristo mudou as circunstâncias do povo de Deus. Ele trouxe perdão e santificação. E Deus passou a habitar nos homens fiéis, como ele prometera através do Espírito Santo, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 15 e o versículo 23. A igreja no Novo Testamento é a casa ou santuário de Deus. Como vemos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. O Espírito Santo, ele habita no corpo dos discípulos de Jesus. E Paulo repete isso em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Assim que, na visão de João, dessa cidade maravilhosa, ele diz que o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Ou seja, a cidade brilha. Pedras preciosas foram usadas para representar o povo de Israel nas vestes sacerdotais, como está em Êxodo capítulo 39, versículos 6 e 7. Pedras preciosas também foram usadas na construção do templo de Jerusalém,
1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2, 1 Reis, capítulo 5, versículo 17 e outros textos. No Novo Testamento, os cristãos são as pedras preciosas da casa espiritual, como Pedro enfatiza em 1 Pedro capítulo 2, os versículos 4 e 5. Por quê? Porque refletem a glória do Senhor. Essa é a linguagem paulina em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E na descrição de João aqui, nós encontramos o jaspe. O jaspe é uma pedra que se apresenta em várias cores. Jaspe cristalino sugere provavelmente a pedra branca, assim representando a santidade brilhante da Nova Jerusalém. E continua a descrição de João sobre a cidade. Ele disse que a cidade tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 a oeste. A muralha tinha 12 fundamentos e estavam sobre os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro. Tudo isso você encontra em Apocalipse capítulo 21, do versículo 12 ao versículo 14. Aqui diz que tinha uma grande e alta muralha. Claro que não vai necessitar de muralhas como concebemos hoje para proteger a Nova Jerusalém. Mas as cidades antigas, para que entendamos, normalmente foram protegidas por muralhas que separavam os cidadãos dos seus inimigos. O profeta Zacarias, numa visão de Jerusalém, ouviu Deus dizer: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Ou seja, o próprio Senhor seria a muralha e a glória, conforme o texto de Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Então, o muro ao redor do templo, na visão de Ezequiel, servia para fazer a separação entre o santo e o profano. Isso em Ezequiel capítulo 42, versículo 20. Os servos do Senhor, eles acham refúgios, santificação e proteção em Jesus, que é a nossa muralha, que é a nossa glória. E João fala sobre 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então aqui a cidade representa o povo aperfeiçoado, habitando na presença de Deus. E o número 12 se destaca como o número do povo de Deus. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas. A cidade simbólica, nos últimos capítulos de Ezequiel, tinha também 12 portas que representavam as 12 tribos de Israel. Isso você pode ver em Ezequiel capítulo 48, do versículo 30 ao versículo 34. Você vê que no Antigo Testamento, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. No acampamento dos israelitas no deserto, 3 tribos ficavam de cada lado do tabernáculo. Isso você pode conferir lendo Números, capítulo 2. Mas voltando aqui à visão de João, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos. E estavam sobre estes os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro, completando aqui
a figura do povo redimido. Os 12 apóstolos aqui se juntam às 12 tribos. No versículo 16 do capítulo 21, João escreve: a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Aqui diz a cidade é quadrangular, de comprimento e de largura iguais. O seu comprimento, largura e altura são iguais. A cidade quadrangular é o que? É um cubo perfeito. Como foi o Santo dos Santos no tempo do Antigo Testamento. Isso basta ver em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20. Compare também as medidas iguais dos lados do templo em Ezequiel, no capítulo 48, os versículos 16 e o versículo 17. E o texto diz: e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. 12 é o número do povo de Deus, vezes 1000, um número completo. Simboliza o que? A perfeição do povo de Deus. No versículo 17 do capítulo 21, João escreve: mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. E mediu também a sua muralha, 144 côvados. O texto não diz aqui, não especifica se esta medida é de altura ou de espessura da muralha. Realmente não importa. Importa que houve uma medida. E o texto continua dizendo: a estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornadas de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe. O segundo é de safira. O terceiro de calcedônia. O quarto de esmeralda. O quinto de sardônio. O sexto de sárdio. O sétimo de crisólito. E o oitavo de berilo. O nono de topázio. O 10º de crisápraso. O 11º de jacinto. O 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Tudo isso nós vemos no texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 18 a 21, descrevendo a magnitude da cidade. Agora, esta parte da descrição da Nova Jerusalém, o que é que nos lembra? Nos lembra da promessa de Deus de edificar os muros, as portas e os baluartes de Sião de joias preciosas, como encontramos em Isaías capítulo 54, versículos 11 e 12. E nós notamos que, como Isaías usou essas figuras para descrever as características do reino messiânico, João aqui em Apocalipse emprega a linguagem semelhante para falar do mesmo reino. A estrutura da muralha é de jaspe, característica de quê? Da glória de Deus, agora da noiva de Cristo. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O elemento mais destacado no tabernáculo, no templo do Antigo Testamento, era o ouro, que representa o quê? A preciosidade e a pureza. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Ele já disse que as portas da muralha
tem os nomes dos 12 apóstolos. Isso no capítulo 21, no versículo 14. Agora, ele mostra a preciosidade deles na edificação da igreja, citando o nome dos 12 apóstolos, das mais valiosas pedras conhecidas naquela época. Essas pedras, elas fazem parte da representação total do povo do Senhor, como também faziam as 12 pedras no peitoral do sacerdote na antiga aliança, como está em Êxodo, no capítulo 28, versículo 15 até o versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Isso é algo que foge totalmente à imaginação humana. Diz que a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Ou seja, pureza total e de uma magnitude que desafia totalmente a imaginação humana. E aí vem a recompensa final. Mesmo com as características da grandeza, da glória dessa cidade relatada aqui por João, esse lugar que Jesus está preparando está além da capacidade do homem imaginar perfeitamente. O apóstolo Paulo, ele nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Jesus, ele está preparando uma cidade para o seu povo. Ele também está preparando um povo para a sua cidade. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 25 a 27, Paulo escreve: Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Isso é o que Cristo está fazendo. E na epístola de Tito, no capítulo 2, o versículo 14 disse: o qual se deu a si mesmo por nós, falando de Cristo, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo santo, seu especial, zeloso e de boas obras. Em conclusão, eu digo que todo o desprezo, a inconveniência, o custo financeiro, o custo da nossa saúde, tudo isso serão recompensados. Na verdade, tudo expendido no serviço do Senhor será naquele momento mais do que recompensado. Nenhum sacrifício será esquecido, mas tudo será recompensado múltiplas e múltiplas vezes pelo Senhor. A glória de estar com o Salvador, vivenciando uma paz completa, em tanta beleza e para todo sempre, valerá todo sacrifício aqui. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 58. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, no novo céu e na nova terra, teremos a profunda, completa e total comunhão com Deus. Aqui, todos serão povo de Deus. Aqui caem as diversas barreiras, não só do Israel étnico, como das denominações religiosas. Lá não seremos um povo separado, segregado,
departamentalizado. Lá não seremos presbiterianos, batistas, assembleanos, seremos o povo de Deus, a noiva de Cristo, a santa cidade, a família de Deus. Vamos preparar-nos para estar lá. Eu quero estar lá. Você estará lá. Que Deus nos abençoe.